Boa noite. Esse é o nosso estudo da noite e eu queria que todos se concentrassem para que a gente possa fazer a nossa prece inicial. Tá? Então vamos fechar nossos olhos e pedir à espiritualidade amiga que possa trazer a tua luz, que possa iluminar os nossos estudos da noite, que possa nos guiar pelo caminho do conhecimento e da verdade, que possa nos fazer conhecer a verdade sobre a nossa doutrina, sobre a nossa espiritualidade, nos trazendo sempre conforto em nossos corações, tudo que nós passamos nesse plano material, que possa nos acolher sempre, estar sempre em nossos lares, nos protegendo, nos guiando, nos conduzindo, e que nesta noite a espiritualidade possa se fazer presente, ajudando nas reflexões, tanto para mim, que estarei aqui tentando passar, conduzir essas reflexões, como para vocês, possam abrir os seus corações, para que saímos daqui, ao sairmos daqui, possamos sair com maior entendimento, com maior serenidade, acolhidos pela espiritualidade maior, que assim seja. Que assim seja. Bom, o tema de hoje que eu trouxe, na verdade, eu vou trazer hoje uma palestra, como a gente sempre fala, a palestra de hoje. Vou trazer, na verdade, mais um estudo assim, de uma reflexão, para que todos nós possamos juntos fazermos uma reflexão sobre o tema. O tema que eu trouxe, tudo passa. Eu acho que essa reflexão é para mim, é uma reflexão que serve para todos nós aqui presentes, que a gente possa no dia a dia sempre trazer isso à tona a todo momento diante de todas as situações que nós vivemos. Às vezes a gente passa assim, algum período em nossas vidas, que a gente dá aquela respirada assim e fala assim, meu Deus, será que é só comigo que está acontecendo isso? Geralmente todos nós passamos por esses períodos. E aí certamente, não é só com a gente, todos nós passamos diariamente por diversos problemas, por dias difíceis, por momentos assim que até o caminhar da gente parece difícil, parece que o pé não sai do lugar, que a gente fica naquele cansaço, achando assim que não adianta a gente seguir em frente, que as coisas não vão clarear, A gente acha que vai estagnar, vai parar daquela forma ali. E às vezes a gente vê assim, pelo semblante do nosso amigo que está passando certas situações, aquele semblante, aquele rosto, aquela cabeça carregada, cansada, e nem um sorriso, às vezes até um sorriso é difícil da gente conseguir dar para o nosso amigo, nosso próximo. São dias que são dias difíceis. E aí, por isso que eu trouxe essa reflexão no dia de hoje, para a gente saber que tudo passa, que os momentos difíceis, eles sempre nos farão lembrar futuramente dessa lição que nós teremos aqui hoje, que realmente tudo passa. Só que esse tema, tudo passa, ele já é muito conhecido, porque quando a gente está realmente, às vezes o amigo chega, calma, isso vai passar, isso vai passar. Só que a nossa impaciência, às vezes, fala mais alto, E a gente acha difícil, acha que aquilo sempre vai ficar ali e às vezes, por essa impaciência, a gente acaba agindo, fazendo alguma coisa que acaba ali, piorando ainda mais a nossa situação, nos deixando mais para baixo. E aí, mais uma outra reflexão que eu posso dizer é o seguinte, não adianta a gente passar noites acordadas, não adianta a gente ficar nervoso, impaciente, porque não vai resolver os nossos problemas. Às vezes vai até piorar, não sei se vocês estão percebendo que quando a gente está assim, em dias tranquilos, 10 minutos parece que custa passar, Você está ali vivenciando, aliás, ao contrário, parece que o tempo voa, Você está vivendo aquele momento ali tranquilo, de felicidade, de alegria, quando você pisca o olho, os 10 minutos já se passaram. Mas quando a gente está com algum problema, não, aquilo parece uma eternidade.
Quer ver quando você já está pronto para poder sair, que você vai esperar uma pessoa que está lá 10 minutinhos, parece que já passaram ali 1 hora, 2 horas. Você começa a ficar naquela impaciência, né? E parece que 10 minutos é uma eternidade, né? Só que nós temos que ter isso em mente, gente, que tudo passa. Todos os nossos problemas, tudo na nossa vida, seja os momentos bons, os momentos ruins que nós vivemos na nossa vida, tudo irá passar, né? Tudo tem um começo e tem um fim. Então, tudo vai passar. E talvez uma outra lição que nós devemos levar com a gente nesses momentos, né, de tempestades, vamos colocar assim, seria a paciência, talvez a paciência e a tolerância. E aí seria a paciência e a tolerância. E aí eu trago essas reflexões aqui para vocês. Deus, Ele possui uma infinita paciência com a nossa inferioridade moral, né? E uma enorme tolerância com nossos erros diários. Olha como que Deus é bom, né? Ele nunca perde, né, essa paciência e essa tolerância conosco. Jesus Cristo, Ele nos recebeu sob o império de seu amor e há milênios Ele espera pacientemente pela nossa iluminação interna, tolerando-nos diariamente. E a espiritualidade superior, ela é representada, né, pelos mensageiros do bem entre nós, ela age pacientemente e tolera nossas decisões equivocadas, não obstante a orientação incessante para permanecermos no caminho do bem. Então nós temos todos esses estudos que nós temos diariamente, toda essa doutrina, toda essa codificação que nós temos, que nós lemos, que nos leva sempre, né, nos direcionando para que a gente possa caminhar pelo caminho do bem, e mesmo assim a gente toma decisões equivocadas a todo momento. Diariamente nós estamos tendo essas atitudes equivocadas nas nossas vidas, né? E aí, nesse sentido, cabe a nós exercer também a paciência e a tolerância. Porque quem somos nós diante de Deus, de Jesus Cristo, da espiritualidade maior, né? Se eles têm toda essa paciência e toda a tolerância conosco, né, por que nós não temos a paciência e a tolerância, né, no nosso dia a dia e com os nossos semelhantes também? Então temos que estar a todo momento analisando, a todo momento trazendo à tona essas reflexões em nossas vidas, né? Então, assim, eu acho que não há razões, né, para que a gente possa alterar essa harmonia interior nossa harmonia mental, né, por pequenas coisas que vão acontecendo aí no nosso dia a dia. Porque se a gente parar lá na frente, nós vamos ver que são pequenas coisas e que nós a tornamos, né, imensas, enormes. E algumas vezes essas dificuldades, elas vêm no começo do mês, né? Vamos colocar situações financeiras, início do ano, vamos colocar assim, já no início de janeiro. IPTU, IPVA, para quem tem conselho, é conselho, né? Disso, daquilo. Então, assim, a gente chega num ponto que a gente acha assim, nossa, meu dinheiro fica minguando, não tenho dinheiro para pagar a conta. E a gente começa a rezar para poder virar o mês, para vir o próximo salário, na esperança de que com aquele próximo salário a gente vai conseguir alinhar as nossas finanças, né? E outras vezes também, além do financeiro, nós temos os nossos relacionamentos, né? Que parecem que a todo momento está ali nos desafiando, né? Às vezes, seja na imagem do filho, seja na imagem do marido, da esposa, daquele filho de repente difícil, né, que você tenta educar e o filho está ali sempre te provando, né, te pondo à prova a todo momento, que demanda aquele tempo para a gente tentar educá-lo e acha que nunca vai conseguir chegar naquele ponto que a gente sabe, né, e quer, que todos os pais querem que os filhos sejam, né, tirar aquela rebeldia daquele filho. E outras vezes na imagem do cônjuge, né, do esposo ou da esposa, né, que vai desafiando a aprovação da gente também a todo momento, né?
E às vezes, né, a gente tem que saber que sempre um tem que ceder para que o relacionamento consiga, né, andar, ir adiante. Só que às vezes, né, essas pequenas gotinhas, elas vão pingando ali naquele copo, vão pingando, 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 e chega um momento que esse copo transborda, né? E aí são nesses dias que a gente tem que firmar mais o nosso pensamento, porque são dias que a gente se sente mais oprimido, né, que nos deixa mais oprimido. E aí é nesse momento que a gente tem que firmar os pensamentos, lembrar o quê? Que tudo passa, né? E que antes da gente desanimar, né, que a gente achar assim que a gente fracassou, que a gente possa ter algum aspecto, assim, visualizar algum aspecto na vida, para que a gente possa se sentir mais corajoso, né, para que a gente possa alcançar, de uma certa forma, o êxito, para a gente sempre andar em frente e tentar alguma coisa para poder vencer aquela dificuldade. E aí teve deixa eu voltar aqui para falar antes. Teve um Momento Espírita, é um programa, um canal que tem na internet, e esse foi ao ar no dia 16 de janeiro de 2023. E esse Momento Espírita desse dia, ele traz, né, um texto, ali que ele traz alguns exemplos de pessoas conhecidas, né, do plano material, e que nos mostra como não podemos desanimar, apesar de sentirmos essa carga em nossos ombros, né? Então o texto ele fala o seguinte, ó, não estou errado. Não sei se eu vou falar o nome certo, tá, gente? Mas eu acho que, principalmente para as pessoas assim, de 50 anos, eu acredito que vai saber quem é esse ator aqui, Fred Astaire. Nossa, assim, ele é um ator, Astaire, né? Ele era um ator e um dançarino. Até coloquei uma foto dele aqui embaixo, aqui, né, que os filmes dele, eu já vi alguns filmes dele antigos, mas ele, né, dançava o tempo todo e dava curso muito bonito a atuação dele, né? Então, assim, ele encantou multidões na época dele nas telas do cinema, né? E quando ele fez o seu primeiro teste, ele foi rejeitado. Ele recebeu 2 comentários extremamente negativos para ele. O primeiro é que o diretor avaliou ele como sendo um careca. Olha só. Então, quer dizer, as pessoas carecas, né, não podiam, né, não podiam fazer sucesso, não podiam, né, ir para as telas dos cinemas, né? E sendo que, assim, ser careca fosse, né, um grande problema, algum problema daquela época. E o diretor, na época, colocou como ele era quase careca. Então, né, foi um ponto negativo para tentar descartar ele. E o segundo ponto foi que avaliou que ele é um ponto mais ou menos positivo, porque ele avaliou que ele era que ele dançava mais ou menos. Olha só. E ele com a persistência dele, né, de correr atrás, de tentar, de insistir, de tentar dar certo, ele conseguiu passar no teste e virou um grande ator, né, de Hollywood. Ele fazendo o quê? Justamente com a dança dele. E ele foi um galã da época, né? Independente dele ser careca, dele ser meio careca, porque eu vi uma foto dele que é só aquelas entradas assim, não era que ele fosse careca. Então ele acabou passando, né, e virando um grande ator, conhecido até hoje. Outro caso foi de Eurico Caruso, né, um tenor italiano, aquele que cantava Sole Mio, né? Se falar, você acha que todo mundo vai lembrar, só não vou cantar aqui, porque senão todo mundo vai rir de quem. Né? E o professor de canto dele na época dizia que ele não tinha voz. Ele não tinha condições nenhuma de cantar. E para piorar, os seus pais queriam que ele fosse engenheiro. Imagine se ele não tivesse persistido, né? Nós não teríamos aí na história um grande tenor aí, né, com várias óperas, né, lindas, igual teve na época dele. E aí um outro caso foi do ex-primeiro-ministro do Reino Unido. Esse eu não vou saber falar não. Ministro... uma coisa assim.
ele teve na vida, ele chegou a ser ministro, né, do Reino Unido, mas ele teve vários fracassos na vida dele, né? E ele só se tornou o primeiro-ministro após os 60 anos de idade. Ele não desistiu, né? Ele recebeu ainda também um prêmio Nobel de Literatura de 1953 pelas suas memórias da Segunda Guerra Mundial. Então aí a gente fala mais uma vez, se ele tivesse desistido, né? O Reino Unido não teria tido ele como ministro, ele não teria trazido aquelas memórias sobre a história da guerra, né? Então, da Segunda Guerra Mundial, então seria também uma perda para a nossa história. E ainda assim, se nenhuma dessas três histórias ainda convenceram vocês, eu vou trazer uma outra história que eu deixei por último aqui, para vocês pasmarem, né? Quem conhece Walt Disney? Né? Quem conhece o Walt Disney? Walter Elias Disney, o nome dele. Conhecido como Walt Disney. Ele foi um produtor cinematográfico, um cineasta, diretor, roteirista, dublador, animador, empreendedor, filantropo e cofundador do Walt Disney Company, né? E ele foi demitido, gente, do jornal que ele trabalhava justamente porque o editor disse que ele não tinha ideias. Olha só. Né? É até difícil a gente acreditar numa história dessa. Imagina, né, o Walt Disney não ter ideias. Imagina se tivesse. Para acrescentar no currículo dele, ele faliu financeiramente por várias vezes ao longo da vida. E no final, né, ele acabou construindo, né, um império que deixou aí para todos nós, né, vai, né, vir de gerações e gerações, porque embora ele tenha feito algo que encantasse adultos e crianças, eu acho que encanta ainda mais nós adultos do que as crianças, né, porque algumas crianças fica meio assim e a gente chega lá, se chegar lá acaba virando criança, né, quem foi, eu nunca fui, tenho vontade de ir, mas quem foi conta, né, que chega lá vira uma criança, né. Então, imagine se ele tivesse desistido. Lá atrás, quando o editor dele, do jornal, disse que ele não tinha ideias. Hoje nós não teríamos, né, essa história para contar. Bom, então a gente pode ver assim, que todas essas lições, né, esses exemplos que eu trouxe aqui, são o quê? Para falar assim, para a gente não desistir mesmo. Que nós somos capazes. Né? Embora nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas, nós temos momentos de angústia, de dor, mas nós também temos nossos momentos de alegria, de felicidade, temos nossos momentos de vitória. Então que a gente, né, tem que entender o quê? Que tudo tem o seu tempo. Né? Tem um momento de chorar, temos um momento de sorrir, né? Então todos nós vamos passar por esses diversos momentos. E aí tem horas que a gente quer assim, que o nosso relógio, né, role o mais rápido possível. São esses momentos aí que nós temos de angústia, né, de dor. Só que nós temos que lembrar, gente, que todas as lições em nossas vidas, mesmo as lições mais desafiadoras, elas estão ali justamente para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender, que a gente possa melhorar como pessoa, como espírito, né, como pais, como professores, vamos colocar assim, como seres, né, que nós somos aqui na Terra, tanto espírito como matéria. Então, não é pelos nossos fracassos, pelas nossas derrotas ou pelas nossas vitórias, né, que nós vamos nos deixar parar naquele momento ali. Né? Porque tem gente também que chega num ponto ali das vitórias que pronto, estacionou ali e não quer mais nada. Né? Todo mundo tem direito, mas nós estamos aqui o quê? Para evoluir, não é isso? Nós estamos aqui para evoluir a todo momento. Então, que a gente, né, não deixe que todas essas lições desafiadoras, né, nos desanimem. Né? E aí uma coisa também que nos deixa, às vezes, derrotados são julgamentos de terceiros. Né? Às vezes a pessoa vem julgando a gente, não sabe, às vezes, o que a gente está passando ali naquele momento, e a gente se deixa derrotar por esses julgamentos. Né? E, mais uma vez eu falo, né? A gente não pode desanimar, respirar fundo,
respirar, analisar e pensar, tudo passa. Então, eu vou falar isso toda hora, o tema eu vou repetir, tudo passa, né? E aí a gente, neste momento de reflexão, a gente acaba, de repente, naquele momento assim que a gente dá aquele respiro e pensa, a gente consegue achar uma solução naquele momento ali, consegue pensar em algo que a gente não tinha pensado antes. E aquilo que a gente, de repente, não tinha feito antes, numa tentativa agora, a gente consegue, né, às vezes, resolver, achar uma solução daquilo que antes não tinha sido conseguido. Né? Então, acho que a gente não desanime, né, não desista, que a gente possa persistir diante dessas dificuldades. Tem um texto da Bíblia que eu gostaria de compartilhar aqui, que é Eclesiástico capítulo 3, versículos 1 a 8, e é um texto assim, né, como todo da Bíblia, vamos falar assim, que é um texto que parece que foi escrito hoje, pelo momento que estamos passando, né, seja no momento hoje que a gente está vendo aí tantas catástrofes acontecendo, guerra, tantas, às vezes, doenças e tal, então assim, é um período que, o período que nós estivemos atravessando, quando a gente lê ele parece que é um texto atual. E aí, gente, eu acabei esquecendo de falar desse último aqui, ó, que é um autor de um livro, Richard Becker. Ele escreveu esse livro, Fernão Capelo Gaivota. Foi um livro que ele foi negado a publicação da obra por diversas vezes, né? Mas ele não desanimou, ele continuou correndo atrás, né? Isso foi nos anos 50, lá nos Estados Unidos, ele conseguiu vender 50 milhões de cópias. E pensa nisso para uma época que não havia internet, não havia os meios de divulgações que nós temos hoje. Né? Então, é mais uma história que eu acabei deixando aqui passar sem falar para vocês. Mas voltando lá no texto de Eclesiastes, né, 3, de 1 a 8, ele vem falando o seguinte: para tudo há um momento, para cada coisa há um momento debaixo dos céus, ou seja, aqui na terra, né? Tempo para nascer e tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado, ou seja, para colher, tempo para matar e tempo para sarar, tempo para demolir, tempo para construir, tempo para chorar e tempo para rir, tempo para gemer, tempo para dançar, tempo para tirar pedras e tempo para juntá-las, tempo para dar abraços e tempo para apartá-las. Nós vivemos isso uns 3 anos atrás, na época da pandemia, né? Tivemos que nos apartarmos dos abraços, né? Não podíamos nos abraçarmos uns aos outros. Tempo para procurar, tempo para perder, tempo para guardar, tempo para jogar fora, tempo para rasgar e tempo para costurar, tempo para calar e tempo para falar, tempo para amar e tempo para odiar, tempo para a guerra e tempo para a paz. Então, para tudo nós temos um tempo. E aí, se nós analisarmos, né, o conjunto, né, de coisas ali, esse texto, um conjunto de coisas ali que nós devemos, que vamos experimentar ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, nós vimos assim, que é um ciclo, né, que todos nós passamos. É um ciclo que entra a todo momento e sai. E não é por causa de nós entrarmos num ciclo, de repente, ruim, que nós iremos também entrar num ciclo, por exemplo, de uma depressão coletiva, vamos colocar assim, né? Então, assim, que a gente nós não devemos deixar nos abalar, desanimar, né, pelas ideias, né, que outras situações ali podem estar acontecendo no ciclo da nossa vida, e nós temos que saber que o quê? Que isso nos fará mais fortalecido. Nós sairemos daquele ciclo mais fortalecido do que nós ali entramos. E aí eu faço a pergunta assim: você já parou para poder analisar em qual tempo você se encontra neste momento da sua vida? O que está passando, pela situação que nós estamos passando, que você está passando neste momento? Em qual tempo, né, é que você se encontra? Se a gente souber diagnosticar, de repente, esse tempo que nós estamos vivendo, esse ciclo
que nós nos encontramos, de repente ficará muito mais fácil da gente agir. E aí eu questiono, em qual tempo você se encontra? Será que é o tempo de você ficar calado? Ou será que é o tempo que você realmente você deve falar? Será que é o tempo de você plantar atitudes? Ou coisas, ou é o tempo de você já estar colhendo? Então são reflexões, são diagnósticos que são essenciais para a nossa vida, para cada ciclo, cada momento que nós passamos. Nós devemos saber que nós aprendemos com o processo, né, que está acontecendo ali. Então, não adianta a gente perder muito tempo nesse processo culpando, né, os outros, né, ou por atitudes, né, que nós tivemos ali naquele momento. Não adianta culpar, porque muitas vezes, gente, a gente culpa o outro por aquilo que está acontecendo com a gente. Eu vou culpar o meu pai porque ele não permitiu isso, porque ele me negou aquilo, né? Perdi a oportunidade de alguma coisa, né, por causa da minha família. A culpa é nossa, mas nós culpamos a família. Ou culpar o nosso chefe, o meu chefe é mandão, não deixa eu fazer isso, não estou conseguindo progredir dentro do meu trabalho porque meu chefe faz aquilo. Ou a nossa cara metade, né? A gente acaba ocupando porque ele ou ela não permite isso, não permite aquilo, e aí nós ficamos jogando, né, a culpa para lá e para cá, da nossa dor, dos nossos sentimentos, de tudo que nós sentimos. E não paramos para analisar que o quê? A culpa é nossa. Nós, gente, temos todas as leis de Deus gravadas aqui, ó. Não aqui, mas vamos colocar assim, no nosso espírito, né? Porque quando a gente vem para cá, a gente é tudo apagado, mas ela está gravada no nosso perispírito. Então nós sabemos. E mesmo aquele que nunca foi para a escola sabe o que é certo e o que é errado. Não sabe? Se você colocar uma criança ali dentro de uma coisa que é certo e errado, claro que não for uma coisa assim, né? Muito sutil, mas se for uma coisa mais pesada, ele vai saber te dizer o que é certo e o que é errado. Porque nós trazemos isso em nosso perispírito. Então, se nós sabemos o que é certo e o que é errado, por que nós não fazemos a nossa própria análise do que nós estamos fazendo, do que nós estamos vivendo? Para que a gente possa deixar de culpar os outros, né? E tentar acertar naquilo que nós estamos errando. Então, um exemplo, vamos colocar assim, uma pessoa que sofre uma calúnia, né? Ao invés dela, sabe, quem sofre a calúnia sabe que aquilo é uma mentira, né? Então, o que ela tem que fazer? Ela vai ficar se questionando, se culpando, toda hora se remoendo com aquela calúnia que foi falada? E aí ela começa, de repente, para tentar se desculpar ou colocar, né, para as outras pessoas que aquilo não é calúnia, fica falando aquilo toda a vida. E às vezes até as pessoas que não sabiam daquilo que aconteceu acabam ficando sabendo pela própria pessoa que foi caluniada. Tem alguns casos que hoje em dia temos as redes sociais, né? Aí tem pessoas que vão até para a rede social e muitas vezes coloca lá, por exemplo, duro conviver com um ninho de cobras. Né? Quem nunca viu um comentário desse tipo assim, não assim, né? Mas desse tipo assim, querendo que todo mundo por trás sabe que está revidando alguma coisa que aconteceu. E aí quando você posta isso na rede social, você vai ter dois comentários, dois tipos de comentários. Daquele amigo, né, que chega: oi amiga, o que aconteceu com você? O que você está passando? O que está acontecendo? E aí você percebe, você vê o quê? Não é um amigo que está preocupado realmente com aquilo que você está passando, para ele poder saber o que está acontecendo, para poder ter mais conversa para levar para frente. Ou aquele que vai virar, ser direto, vai falar assim: ah, bem feito, está colhendo o que plantou. Né? Então são dois tipos de comentários que você vai ter. Então, gente, nesse ciclo, nesse momento, será que não é hora de se calar? Né? Você tem consciência de que aquela calúnia é uma mentira. Então é o momento de se calar.
Porque a partir do momento que você se cala ali, uma hora aquilo morre, aquilo é esquecido, não vai à frente. Então é onde nós teremos, né, que raciocinar e pensar, né? O que eu tenho, né, para aprender ainda aqui? O que eu tenho que aprender com essa lição que está acontecendo agora comigo? Por que está acontecendo isso agora? O que eu tenho que aprender? Que lição eu tenho que tirar desse problema que está me acontecendo agora, deste momento? Por que nós estamos aqui? Né? E aí, isso também, se a gente parar para poder pensar, isso acontece na escola da vida. Porque, por exemplo, um aluno, quando ele vai para a escola, aí ele vai, faz as lições, acaba não aprendendo as lições, acaba ficando reprovado, né? O que vai acontecer? Vai mudar o ciclo da vida, aquele ciclo escolar dele vai continuar, vai seguir em frente, vai passar para outro ciclo? Não. Ele vai ter que reviver vai ter que passar por aquela matéria toda de novo, vai ter que aprender aquilo tudo novamente. E assim somos nós, gente. A lição de vida que nós temos é essa. O nosso ciclo, ele não vai passando para frente sem a gente aprender a lição. Nós estamos aqui para aprender a nossa lição. Então nós vamos voltar e retornar quantas vezes for preciso para que a gente aprenda aquela lição, que é a nossa reencarnação. Né? Então, é a lição que nós temos, né, que vão se repetindo de acordo com cada pessoa, de acordo com o aprendizado. Nós temos várias lições para aprender. Hoje nós passamos em uma, mas na outra nós ficamos, então nós vamos voltar naquela lição para poder aprender sobre aquela lição, para resgatar aquela lição, né? Então, se alguma coisa está acontecendo, né, ciclicamente, assim, vamos colocar de repente na nossa vida, então a gente tem que parar e pensar onde eu errei, onde eu deixei de acertar, o que eu deixei de fazer para poder seguir em frente, o que eu tenho que aprender, né? Eu não aprendi a primeira vez, então essa segunda chance, essa oportunidade que nós estamos tendo, é uma oportunidade que eu tenho aqui para aprender essa lição novamente. E aí, em vez da gente ficar reclamando, né? Vamos colocar assim, tem uma história de Chico Xavier, que acho que assim, a maioria que vai lembrar, saber dessa história, né? A gente sabe várias histórias de Chico, porque são vários livros que vêm contando os momentos difíceis que ele passou, tem filmes, né, que contam, e Chico foi uma pessoa que foi também, além embora, né, a gente sabe da bondade dele, do amor que ele tinha de todo do coração dele, nós sabemos que ele também foi muito caluniado, e até pela própria família, por próprios familiares, né, que não aceitavam, que acabavam caluniando ele. Então, em um certo momento da vida dele, nesse momento de dor, né, que ele estava passando por essas calúnias que ele sofria, porque ele também era humano, gente, ele era um espírito evoluído, mas ele também tinha o lado humano dele. Então, não quer dizer que por toda aquela harmonia que ele tinha, em alguns momentos ele não sofria, ele sofria. E aí, uma hora desse sofrimento, dessa dor dele, ele pediu a Emmanuel, seu mentor espiritual, né? Ele chegou para Emmanuel e falou assim: Emmanuel, vou te pedir um favor, vou pedir uma coisa, uma ajuda sua. Você pede a Maria, mãe de todos nós, mãe de Jesus, que ela mande as palavras para confortar o meu coração nessa fase tão difícil que eu estou passando? E Emmanuel falou: pode deixar, Chico, vou pedir para ela. E aí, passando algum tempo, né, Emmanuel chegou, aparece para o Chico e fala: Chico, falei com a Maria, mãe de Jesus, e ela te mandou um recado. E aí, Chico, né, todo contente, né, porque tinha recebido aquela resposta que ele tanto queria, ele falou assim: espera aí, mano, eu vou pegar um papel, vou pegar lápis, vou anotar o recado, para que eu não esqueça e para que eu possa usar esse recado todas as vezes que eu estiver passando por algum infortúnio. E aí ele correu lá, né, pegou papel, pegou caneta e falou: pronto, mano, pode falar. Aí a Emmanuel virou para ela e falou assim: Maria mandou te dizer, Chico, tudo passa. Ponto. Somente isso, ela falou. E Chico, na sua grandiosidade, né, naquela grandeza que ele tinha em seu coração, ele viu uma grandeza também nessas duas palavras. Ele viu que naquele coração amoroso ali, né, de Maria, estava, na verdade, consolando ele naquele momento.
e dizendo que isso também passaria. Então, essas duas palavras, tudo passa, né, foi o consolo que ele recebeu naquele momento. Então, porque no mundo, gente, já foi dito a todos nós, né, que as aflições, que nós teríamos aflições. Né, nós que estamos aqui, a quem lê a Bíblia, né, quem lê as codificações, vê todas a parte dizendo: todos nós viemos e teríamos aflições. E aí tem, dentro da Bíblia, né, nós temos um texto que fala: felizes os aflitos, porque serão consolados. Então, bem-aventurados os aflitos, disse Jesus, né? E aí, no livro Nascer e Renascer, Emmanuel faz um comentário sobre essa frase, né? Os aflitos bem-aventurados, porém, não são simplesmente aqueles que choram e sofrem, deitando críticas e queixumes, e sim aqueles que recebem as tribulações e dores transitórias da vida, por benditas e honrosas oportunidades de servir com o Cristo de Deus, agindo com bondade operosa e paciência incansável na vitória do bem. Então, neste capítulo, nós temos aí, com essas palavras, né, trazidas aí bem-aventurados os aflitos, nos mostra aí que na visão espírita, né, que as aflições e os sofrimentos, elas são oportunidades que todos nós temos, né, perante ali a lei de Deus, e que nos trará ali, nós temos que aproveitar essas oportunidades, porque elas nos trarão lições, né, e essas lições serão grandiosas, e principalmente dentro da doutrina espírita, os conhecimentos que nos são trazidos, né, nós vemos a grandiosidade que nós temos aí de ensinamentos, né, em relação a essas lições, tá? E aí nós temos também, do Evangelho segundo o Espiritismo, antes de falar aqui dessa questão aqui do Livro dos Espíritos, elas vêm nos falando no capítulo 5, fala das consolações, sobre as nossas consolações, né, que nós temos. E ali nós sabemos que todos nós sofreremos, mas também que nós teremos a oportunidade de compreender o porquê daquele sofrimento que nós estamos passando, né? E aí lá no livro dos Espíritos, o Allan Kardec, na questão 258, ele pergunta: quando na erraticidade, antes de começar a nossa existência corporal, tem o espírito consciência e previsão de que lhe sucederá no curso da vida terrena? E aí a espiritualidade responde, né? Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E ainda continuando nessa mesma questão, Kardec continua na pergunta, né? Não é Deus, então, que lhes impõe as tribulações com castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deu a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiveram. Nada lhes estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem, como do mal. Se vier a sucumbir, resta-lhes a consolação de que nem tudo se lhe acabou, e que a bondade divina que concede a liberdade de começar o que foi feito, o que mal foi feito, o que foi mal feito. Depois desculpa, já que a letra está pequena, que na tela para mim está bem passada. Demais, cumpre-se destino que é obra da vontade de Deus e do que é do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vós, porém, foi o desejo de que ele vos exportes, por haveres visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Gente,
poder explicar um pouquinho melhor isso aqui, o que acontece? Na doutrina espírita, ela explica pra gente que quando nós alcançamos um certo tipo, né, de evolução, nós temos a oportunidade de participar do nosso programa reencarnatório, do nosso, como fala? Plano reencarnatório, tá? Então, nós lá na espiritualidade, depois de desencarnados, depois de um tempo lá que nós estamos, né, com certo grau de evolução, nós conseguimos participar desse plano reencarnatório. Então, nós lá, diante de saber de outras encarnações, dos erros que nós cometemos, a gente pode, naquele momento ali, participar e programar as provas que nós vamos ter que cumprir nessa encarnação. Então, todas essas aflições que nós estamos passando aqui neste momento, não é propósito de Deus. Nós participamos e nós permitimos. Nós, na maioria das vezes, nós escolhemos passar por essas aflições para quê? Para que a gente possa progredir, para que a gente possa evoluir, tá? E aí, mas temos aqueles também, assim, que, né, dependendo da condição do espírito, ele não tem condições de participar, né? E aí, nesse caso, passa a ser determinado pela espiritualidade, né? Porque a espiritualidade tem conhecimento das outras vidas, do grau de evolução daquele espírito, então a espiritualidade, né, ele vai fazer com que a pessoa venha com a prova que ele consiga, como diz aqui, não há fardos, né? Deus não põe fardos pesados em ombros fracos, então cada um tem a prova e a tribulação de acordo com aquilo que consegue passar, só que nós temos nosso livre-arbítrio, né? Então vem tudo ali caminhado direitinho, falando, tudo que você tem que passar, você já vem para cá sabendo, chega aqui, apaga tudo, então nós temos o nosso livre-arbítrio, mas temos a lei de Deus, o que? Gravada em nossas consciências. Então nós sabemos que é certo e que é errado. E aí, gente, tudo aquilo que nos é imposto, né, ou temos que passar por aquelas situações, são remédios amargos, mas são remédios o quê? Que curam. Lá na frente, né, vai ter ali vai ajudar na nossa cura. E aí, vocês já repararam como que a gente tem tendência de reclamar de tudo? Se está chovendo, a gente reclama de chuva. Se não chove, a gente está pedindo chuva. Né? Se está frio, está frio demais. Se está calor demais. E assim, né, sucessivamente, tudo a gente reclama. Então nós temos, né, de uma certa forma, a gente tem que aprender o quê? O bem sofrer. Porque não adianta também a gente passar por provas reclamando o tempo todo. Né? A gente tem que aprender bem sofrer. Tem pessoas que conseguem trabalhar, sofrer calado. Né? Passa por situações e não fica divulgando aquilo, reclamando a todo momento aquilo. Tem pessoas que não, o tempo todo está reclamando. E aí você já percebeu que quanto mais a gente reclama, parece que mais a gente sofre. Né? Então a lição é essa, a gente tem que saber, tem que conseguir vivenciar o bem sofrer. Ou seja, sofrer sem reclamar. Porque nós temos que ter consciência que são provas que nós mesmos escolhemos. Né? E que aquilo vai passar. Teve um relato de que foi, assim, ouvindo algumas palestras, então teve não é daqui da casa não, tá, gente? É uma palestra que eu escutei, onde a palestrante, ela falava, passava um relato de uma trabalhadora espírita que trabalhava no atendimento fraterno na casa, né? E aí foi uma moça reclamar que ela tinha 9 irmãos. E aí, nesse momento, a trabalhadora espírita, na mente dela, ela conta assim, ela falou assim, nossa, na hora eu pensei assim, meu Deus, por que umas pessoas têm tantos e outros não têm nenhum? Na minha casa eu sou filha única, né? E lá tem 9, são 10, né, com a pessoa que ela estava atendendo lá. E aí a moça reclamou, né, que dos 9 irmãos, a única que ajudava a cuidar dos pais, que levava os pais no médico, né, que fazia ajudava em todas as necessidades, né, dos pais ali, era ela. E muitas vezes esses irmãos nem visitar, né? A mãe, elas vinham visitar. E aí, neste momento, a trabalhadora, ela teve que fazer, né? Teve que falar de uma certa forma para fazer essa moça entender que ela estava tendo a oportunidade de ressarcir naquela situação com a mãe
né, que pagaram algum débito de um outro momento de vida que eles tiveram. Então, se ela estava designada entre 10 irmãos, ela somente estava cuidando da mãe, vou colocar assim, é porque, na realidade, é uma prova, né, ela teria que tirar uma lição dali, um aprendizado dali, porque é uma prova que ela veio para cumprir e ressarcir de vidas passadas. Então, gente, eu falo assim, mas na doutrina espírita não tem por onde sair, para tudo há uma explicação. Né? Tudo que acontece, a gente tem uma explicação. Então, quando o sofrimento bater a nossa porta, né, a gente tem que tentar ver o quê? Oportunidades. Né? Não é só pensar assim, estou sofrendo. Vamos ver oportunidade disso aí, né? Vamos agir aí no bem sofrer, vamos tentar pôr em prática aí o bem sofrer, né? Então, porque não basta assim, não adianta a gente ficar ali brigando, né, com os 9 irmãos, vou colocar assim, né, no caso da moça, reclamando o tempo todo, né, porque você passou por aquilo e não aprendeu a lição, se você ficar reclamando. Quer dizer que você passou por aquilo e acabou não aprendendo a lição que você deveria passar. Né? E essas lições, esses sofrimentos que nós passamos aí pela nossa vida, na verdade, são lições assim, que na verdade elas têm causa justa. Deus é justo, né? Então, se Deus é justo, justo também é a causa daquelas lições, daqueles sofrimentos que nós estamos passando. Né? E aí se faz necessário o quê? Né? Que a gente venha para realizar ali a obra do amor, né? Para realizar de uma certa forma uma obra ali onde o amor, né, vamos colocar assim, lá atrás ela não conseguiu edificar ali, né, naquele momento. Isso mostra também, a partir do momento que a gente consegue vivenciar essas lições, né, no bem sofrer, vamos colocar assim, isso mostra o nosso degrau evolutivo, né? E aí, muitas vezes a gente se pergunta, como enfrentar essa dor? Né? Quando a gente está passando por esse momento de dor, o que nós podemos fazer para poder enfrentar essa dor? Né? Como eu falei, cada um de nós age de uma certa forma. Algumas pessoas, né, elas sofrem caladas, outras não. Né? Elas já se manifestam, acabam falando desses problemas e acabam muitas vezes, como eu falei, né, colocando problemas em outras pessoas, né? E aí a gente já consegue achar 500 defeitos na pessoa, mas às vezes muito importante que é olhar para dentro de nós mesmos a gente não consegue olhar. E a gente acaba achando 500 defeitos na pessoa e não consegue olhar o quê? Para a qualidade dela, para as suas qualidades. Tá? E aí uma coisa muito importante, né, para que a gente possa refletir sobre como a gente enfrentar essa dor que a gente vivencia, lá na Revista Espírita, que foi publicada em agosto de 1866, na parte de considerações sobre a prece do Espiritismo, fala nas aflições a prece. Reze, ore, converse com Deus. O texto fala que isso tem dupla utilidade. Não somente você desabafa. Abra o seu coração e roga ajuda. Porque todos nós temos um mentor. Um anjo de guarda, né, que está ali esperando a gente pedir auxílio para que ele possa nos auxiliar. Mas também no momento em que nós fazemos a prece, nós mudamos o nosso pensamento e o nosso teor vibratório. E nos tornamos aptos a captar essas boas energias, as boas instruções que vêm dos nossos mentores. Eu fiz um estudo aqui um tempo atrás, acho que eu tentei passar o vídeo, mas não consegui. Eu falei com um neurologista, o nome dele é Dr. Denis, não lembro o sobrenome dele. Mas ele fala que ele demonstrou isso cientificamente. Por isso que a gente fala, né, que não é à toa que fala que espiritismo é ciência, é filosofia, né, é espiritualidade, é religião. Porque ele fala assim que ele provou no estudo
que ele conseguia colocar uma pessoa na máquina de ressonância magnética de Manaus, que ele tinha no hospital de Manaus, onde ele pedia as pessoas para poder fazer uma canta, né? Fecha os olhos, pense nisso, faz isso, e aí cada atitude, cada ação, né, que ele pedia para a pessoa fazer, ativava um lobo do cérebro. E aí o lobo frontal, que é o nosso lobo da tomada de decisão, quando ele pediu para poder ore, mas ore com fé. Então, quando a pessoa começava a orar, aumentava a circulação sanguínea naquele lobo frontal, numa quantidade enorme em relação aos outros atos que ele pediu que a pessoa fizesse, né? Então, ele consegue provar ali que a prece, que a oração realmente é muito importante na nossa vida. E toda vez que nós estamos com problemas, que nós estamos passando por dificuldades, que temos que tomar decisões, né, seja de se calar, de falar, né, de colher, de plantar, então, nada melhor que o quê? A prece. Então, além da codificação da Bíblia, tudo falar para nós, cientificamente também já foi provado que a prece, né, é um grande aliado, né? Mas essa prece, gente, tem que ser feita o quê? Com fé, né? Com muita fé, com muita vontade mesmo de pedir ajuda, de falar com Deus, né? De realmente aquela fé, uma fé evoluída mesmo, né? Que a gente tem que ter, não é simplesmente chegar lá e orar um Pai Nosso e ponto. Então, gente, é muito importante que a gente entenda que as pessoas vivenciam, né, essas experiências e cada uma vivencia de forma diferente. Às vezes uma pessoa que sofreu um arranhão, né, para ele é uma dor imensa. Para nós não é nada. Né? Às vezes a pessoa chega ali com uma escadinha perto de você e fala, bobagem isso, tá reclamando de quê disso daí? Comigo aconteceu muito pior. A gente tem mania, né, de colocar sempre o nosso pior do que o dos outros. Né? Só, gente, que a própria frase, né, que eu já falei, que fala, Deus não põe fardos pesados em ombros fracos. Né? Então, o que é pesado para um, não é pesado para o outro. Então, a gente não pode diminuir a dor do outro porque a gente acha que a nossa dor foi maior que a dele. Né? Então, nós temos que ver, né, que temos que ter paciência, temos que acolher, né, a dor do próximo, né? Às vezes, ao invés de você ir ali soprar, né, fazer um curativo e tal, você vai colocar aquela pessoa para baixo só de, né, desdenhar aquela pessoa ali. No caso, a gente tem que ter o quê? A paciência, né, de acolher, né, essa pessoa e precisar e tentar entender, né, que cada pessoa vivencia, né, a sua dor, a sua lição de maneira diferente. Tá? E aí quando a gente vê, né, vê que dentro dessas coisas importantes, a gente vê que existem, né, uma palavra com duas letrinhas só, que é muito importante nesse momento, é a fé. E é a fé sólida, né, que vai nos ajudar a passar, a persistir, a passar por todos esses problemas, a persistir, a seguir em frente. Né? E além da fé sólida, da paciência, da tolerância, como eu falei com vocês, talvez uma outra lição seria a resignação, né? A resignação é o quê? De saber qual é o momento certo da gente agir, né? Qual o momento de ficar parado, de ficar calado. Então, isso é muito importante para que a gente possa fazer essa avaliação. Então, né, vamos ter mais resignação de escolher, né, em qual batalha a gente vai se calar, né, vai se parar para poder depois a gente conseguir vencer, de repente, a guerra, né? Vamos colocar assim. E aí, chegando mais no final, quase no tempo ali mesmo, às vezes a gente tem situações que a gente sofre por coisas assim tão pequenas. Às vezes, por exemplo, a gente está com um irmão dentro de casa, vamos colocar assim, né? E esse irmão está ali te atentando, você está segurando. E aí, no momento que você perde a paciência, a mãe chega. E ela vivenciou aquela história ali, daquele momentinho ali.
e daquele momento acaba virando um tormento. Então, assim, que cada um de nós, no momento em que chegar numa tribulação, em algum momento assim que você tem que tomar uma decisão, que a gente aprenda a não julgar, que a gente aprenda a ter mais paciência, mais tolerância, né? E tentar, como eu disse, né, a gente sempre fazer aquelas avaliações, né? Qual é o momento que nós estamos vivendo? Qual o momento que eu tenho que praticar agora? Me calar, né, de falar, de plantar, de colher? Qual é o momento que eu tenho que estar vivendo agora? E aí, gente, chegando aí para o nosso final, né, dessa reflexão do dia de hoje, eu acabei jantando aqui nas minhas colinhas aqui. Eu queria só lembrar mais uma vez, né, que nós possamos sempre dizer na nossa vida que tudo passa. E com isso eu queria encerrar essa reflexão no dia de hoje com um texto aqui de Emmanuel, né, e desejando assim, já como uma prece de encerramento, esse texto acho que serve até como uma prece, né, que a gente possa, através desse texto, já memorizar, já deixar que entre em nossos corações, né, essas palavras de Emmanuel, para que possa sempre nos dar força para que nós possamos refletir em nossa vida, né, através desse texto. E o texto diz o seguinte: tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura, de solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ente querido que está longe passarão. Os dias de tristeza e os dias de felicidade são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje é para nós um desses dias repletos de amarguras, paremos um instante, elevemos o nosso pensamento ao alto e buscamos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isto também passa. E aguardamos a certeza, pelas nossas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Semelhante a enorme embarcação, que às vezes parece que vai afundar diante da turbulência de gigantescas ondas, mas isso também passará. Porque Jesus está no leme, e ele segue com um olhar sereno de quem guarda a certeza que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará ao porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiamos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. E aí eu trago essa frase, né? Tudo passa, exceto Deus, porque Deus é suficiente. Então, gente, que essa reflexão de hoje possa entrar em nossos corações, né? Em nossas mentes, e que em cada turbulência, cada problema que nós passamos, que a gente possa, né, ter mais paciência, mais tolerância, mais resignação, mais fé e na certeza de que irá passar. Claro que nós temos momentos felizes também, podemos deixar de dizer isso, né? Nós temos que viver esses momentos felizes, nós temos que viver e viver com intensidade, mas também com moderação, né? Porque esse momento também irá passar. Tá? E aí, né,